Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Espaço News Grande Florianópolis. Eu sou a Gabriela Quinesa, a gente está aqui como sempre na Lagoa da Conceição e hoje a gente está com um programa recheado de talentos. A gente vai ter um talento musical, um pagodinho do bom e também um talento literário para você conhecer um pouco mais desse jovem autor de livros aqui da nossa cidade. Então fica com a gente que o programa está repleto de coisa boa. Para começar o Espaço News de hoje, eu quero falar sobre mais um talento aqui da nossa região. Um talento diferente, um talento dos livros. Léo Albuquerque, escritor, bem-vindo. Obrigado, Gabriela, agradeço o convite. Léo tem 23 anos e escreveu uma trilogia de ficção que vai lançar na semana que vem. Léo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, da onde surgiu a vontade de escrever, como é que você começou, da onde veio a inspiração para esses livros. Claro. Eu sempre gostei de escrever, desde que eu era bem pequenininho, mas sinto que quando eu era pequeno eu não tinha desenvoltura para escrever, então eu ficava mais na leitura. Sempre gostei de ler os clássicos, assim, Harry Potter, Percy Jackson, essas coisas que marcaram a minha geração, né? Mais literatura jovem. E depois também passei para os clássicos, mas sempre na leitura ou então tentando uma escrita mais simplesinha, uma página, outra. Nunca tentei embarcar numa aventura assim de um livro, esse tipo de coisa, até chegar no ensino médio, que foi quando eu tive aquela vontade de realmente produzir algo maior e me dedicar à escrita mais do que um hobby, né? Algo realmente sério. E aí você teve a ideia de criar um livro. Isso. Da onde surgiu essa inspiração? A inspiração surgiu durante o meu intercâmbio no Canadá, porque eu fui estudar 6 meses lá e decidi que, quando ao final do intercâmbio, quando meus pais foram me buscar, junto do meu irmão, o meu irmão ficava meio aborrecido, porque na época ele era bem pequenininho, ele não gostava muito das partes chatas da viagem, então eu queria essa história para entretê-lo quando a gente estava de carro, enfim, conhecendo outros lugares. E ele gostou tanto da história que ele me pedia para contar de novo, para elaborar, enfim. E com o tempo a história foi criando corpo na minha cabeça também. E eu fui criando os personagens, né? Deixou de ser só uma ideia de entreter meu irmão para entreter a mim mesmo. E foi nesse momento que a história começou a ganhar corpo e foi se desenvolvendo capítulo por capítulo, até que eu sentei, planejei e pensei, então eu vou escrever um livro, vou ver no que dá. E foi durante o ensino médio que eu comecei a escrever, no cursinho pré-vestibular, inclusive, foi de noite que eu sentei e escrevi no caderno, assim, o primeiro capítulo, demonstrei para os meus pais, eles gostaram e eu pensei, então eu vou tentar investir nisso, né? E foi basicamente essa a origem da história. E a história se desenvolveu e virou uma trilogia. Exatamente. No início não era planejado, né? Foi só um livro que eu resolvi escrever e ao final do primeiro eu pensei que tinha mais coisa para contar e a partir disso os próximos volumes nasceram espontaneamente, assim. Léo, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que é o trabalho de escritor, como é que uma pessoa pode se tornar escritor. Você não fez nenhum curso de escrita criativa, alguma coisa assim? Eu sinto que a escrita é uma forma de se expressar, assim como quando a gente está conversando com alguém. Ela é um pouco diferente, porque ela tem regras gramaticais, ortográficas e tudo mais, só que no fundo nada mais é do que uma forma de se expressar. Se for ler um livro do Saramago, por exemplo, ele quase não usa pontuação, ou se usa de uma forma meio doida, então a regra é secundária. O que mais importa na escrita eu sinto que é a gente se expressar. Então, acho que ser escritor é algo que não precisa de formação, não precisa de um diploma, nada do tipo. É só a gente se dedicar a se expressar da melhor forma possível, de forma autêntica para o público que a gente almeja atingir. Então, o que eu fiz, né, minha trajetória sempre foi pautada por muita leitura, que eu já mencionei aqui, os clássicos, tudo isso que eu gostava de ler desde pequeno, mas também sempre tentando escrever algo que eu gostaria de ler em algum lugar, né? Se eu lia Harry Potter, eu gostaria de ler algo também parecido com aquilo, portanto eu escrevi algo parecido com aquilo. E, enfim, li muitos testemunhos de autores e vídeos no YouTube sobre escrita criativa, o que fazer, o que não fazer, dicas de quem realmente sabe. Recentemente li um livro ou outro sobre isso, mas nunca
Nunca fiz um curso, né? Como tu bem mencionou, nunca fiz nada muito sério, assim. Sempre foi tentativa e erro e aprendizado no caminho. E essa tentativa é uma tarefa diária? Sim, é uma tarefa diária. É como qualquer outra habilidade. Se a gente joga tênis ou natação, enfim, a gente tem que desenvolver todo dia o hábito de treinar para melhorar a habilidade sempre, constantemente. Então eu sempre tento, mesmo quando estou cansado, quando não tenho vontade, eu tento chegar em casa e escrever alguma coisa, nem que seja um pouquinho ali só para dizer que eu fiz, mas de forma a não perder o hábito, porque cada dia que passa se torna um pouco mais fácil, um pouco mais natural de escrever, de sentar e produzir. Claro que isso vem também com o desenvolvimento da história na minha cabeça, né? É muito mais difícil escrever o primeiro livro do que o terceiro, por exemplo, porque quando eu já tinha terminado o primeiro e o segundo, a história já estava muito desenvolvida na minha cabeça, então foi muito mais fácil de botar no papel. Mas de toda forma é uma questão de prática, é uma questão de todo dia tu se forçar a escrever e com o tempo vai se tornando mais fácil. Você tem alguma dica para alguém que esteja em casa, que sempre pensou em escrever, nunca teve coragem, nunca botou realmente as ideias no papel? Eu acho que simplesmente o fato de dar o primeiro passo já é o suficiente. Às vezes a gente escreve para nós mesmos, a gente não precisa escrever para os outros, não precisa publicar. A escrita é uma forma de se manifestar, mas às vezes não se expressar para os outros, se expressar para si mesmo. Eu costumo escrever alguns textos também para mim, às vezes quando eu não consigo articular muito bem o que eu estou pensando, eu sento e escrevo alguma coisa. Então as pessoas que têm vontade de escrever, o meu conselho é deem o primeiro passo. Sentem e escrevam alguma coisa, gostando ou não, já vai ter dado o primeiro passo e depois de lá os próximos são mais fáceis. E se gostar no final e tiver vontade de publicar, é lucro. É opcional. Né? Isso. A gente aprende tudo que a gente quiser aprender, né? Na verdade Com é certeza. essa. Então, por favor, conta pra gente uma sinopse rápida do que é a história e os dados aí, quando é que vai ser o lançamento. Então, a história basicamente segue um garoto brasileiro que se chama Bruno. Ele adquire um presente durante uma viagem ao Canadá que permite que ele viaje entre mundos, entre a Terra, que é o nosso, e Eredin, que é um universo gêmeo. E no universo gêmeo, que é Eredin, ele precisa enfrentar os perigos que lá existem com a ajuda de aliados que ele faz no caminho. E ele precisa enfrentar, na verdade, a ameaça do Rei de Ossos, que é o principal antagonista da série. De resto, não vou entregar, porque senão pode ser spoiler. E o lançamento da trilogia vai acontecer no dia 26 de maio, uma quinta-feira, nas livrarias catarinenses do Shopping Beira-Mar, aqui em Florianópolis. Que horas? Às 7 horas. E depois do programa, então, a gente vai, 7h30. Às 7 a gente passa, das 7h30 a gente vai pra lá. Vai ser muito Todos convidados? Todos convidados. Então, até lá, até semana que vem, eu vou mesmo. Então, Obrigada por ter vindo. Obrigado, Gabriela. Prazer conhecer esse seu talento aqui. Realmente, obrigado. E o Espaço News volta depois do nosso intervalo comercial.